Opa pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui nossa quarta aula. Hoje a gente vai ver um pouco de codecs. Vamos iniciar a aula traduzindo o nosso asterisk para a linguagem portuguesa. E por último a gente vai ver um pouco de como começar a criar a nossa URA, certo? Então vamos lá. Estamos aqui com o shell do Linux já aberto, conectado naquele nosso servidor. Vamos primeiro traduzir o nosso asterisk. Os arquivos de áudio, como a gente tinha comentado na aula passada, ficam em cd, né? Change Director, var, lib, asterisk, sounds. Dentro dele tem uma pasta aqui que é relacionada aos áudios em inglês. Se a gente quisesse, a gente poderia criar uma pasta, uma ptbr, por exemplo, e apontar lá nos arquivos de configuração da asterisk que a gente queria que agora o idioma fosse ptbr, então ele viria pegar os áudios dentro dessa pasta. Só que para evitar a gente mexer nos arquivos de configuração do asterisk e tudo mais, a gente vai sobrescrever os arquivos que tiverem aqui dentro. Então vamos entrar no diretório. A gente vê que a gente tem vários arquivos, tá? Os arquivos que vocês vão precisar fazer o download tá aqui nesse diretório, tá? newwavetelecom.com.br/downloads. A gente tem aqui a princípio dois arquivos compactados, que são sons português e o digi português. Os sons português são os sons normais, dizendo você está entrando no teste de eco, o número que eu tenho é... E os digi são os dígitos, né? 1, 2, 3, quando você precisa dizer algum dígito. 24, por exemplo, 25, 26. Então, tudo isso daqui estão nos dígitos, tá? Então, a gente vai começando a traduzir aqui o arquivo em inglês. A gente vem aqui, copia o link, né? Que eu venho no wget para pegar os arquivos do link que eu vou passar. Começa a baixar. Certo? Os arquivos o arquivo está aqui. Próximo passo, eu tenho que descompactar esse arquivo. Para fazer isso, eu uso o seguinte comando, tá? xvfz sons português. Uma vez feito isso, ele descompactou. Então, se a gente vier aqui e ligar lá para o nosso ramal 10, que é para entrar no teste de eco. Opa, isso aqui é uma outra coisa que eu vou mostrar depois para vocês, relacionada a codec. Mas tudo bem. A gente vai traduzir agora os dígitos, tá? A gente entra na pasta dígitos, copia esse cara, dá um wget nele, tá baixando, né? Depois que baixou, a gente faz a mesma coisa, digi português. Pronto, os arquivos foram... Só dar um simples reload aqui. Tinha feito algumas alterações antes para fazer alguns testes. Então, ó, se a gente ver aqui, eis que a gente está entrando no teste de eco, tudo em português. Certo? Então, para traduzir o asterisk, ele é bem simples mesmo. É basicamente você alterar sons portugueses e descompactar os sons portugueses na pasta, na seguinte pasta: cd/var lib asterisk sounds em, e depois você passa para o digits e lá descompacta também o digit português, beleza? O nosso próximo tópico que a gente vai abordar é sobre codecs. Vamos lá para a nossa pasta do asterisk. Vamos entrar no... primeiro a gente vai dar uma olhada na CLI do asterisk. Vamos ver quais os codecs que estão instalados na nossa central. Para a gente saber qual codec que tá, quais os codecs que estão instalados, eu vou core show translations, tá? Aqui era para ter mais ou menos um gráfico, só que como a fonte está um pouco grande, ele quebrou a linha aqui. Mas isso daqui é mais ou menos o
tempo entre a tradução dos formatos em microsegundos, tá? O que acontece? Eu estou com o codec MILAW, quero traduzir ele para GSM, por exemplo. Quantos milissegundos vou adicionar essa ligação? Microsegundos, no caso, eu vou adicionar nessa ligação, entendeu? O codec, o que acontece? A voz, quando ela é digitalizada, né, ela tem que sofrer no processo de digitalização, ela é fragmentada em pequenos pacotes, pequenas amostras, digamos assim. E essas amostras têm que passar por um processo de codificação, né, compressão, para ela ser transmitida. Então a gente tem vários caras que fazem isso, cada um com suas vantagens. Por exemplo, o MILAW, esse cara aqui também é conhecido como ULAW, né? Só que essa letra U aqui, na realidade, ele é um Mi. Então, é uma letra grega Mi. Então, seria um MILAW. Ou LEMI, em português. Tá? Ele também é conhecido como PCM, certo? O codec, você pode conhecer ele como... o povo pode falar dele como MILAW, ULAW, G711 ou PCM, codec PCM, tá? Beleza, o que esse cara aqui faz? Esse cara aqui, ele tem uma frequência de amostragem de 8 kHz. Ele também utiliza uma banda de 64 kilobits, o bitrate dele, tá? O que esse cara aqui faz, na realidade? Ele é o codec que tem uma ótima qualidade do áudio, certo? Só que em contrapartida, como ele tem uma boa qualidade, como ele não comprime tanto o áudio, então ele precisa de uma banda bem maior. Por exemplo, o codec, o GSM, ele tem uma compressão maior. Ele, para quando você tem tá usando num celular, por exemplo, numa rede Wi-Fi, numa rede Wi-Fi não, numa rede 4G, 3G, ou até numa rede Wi-Fi mais pública, né, lenta, é interessante você usar o GSM. Por quê? Porque ele precisa de uma banda bem pequena. Em compensação, a qualidade da voz não vai ser tão boa, entendeu? Não vai ser tão boa quanto esse cara aqui. Certo? Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Como é que a gente consegue alterar esses caras? A gente vem no sip.conf, né? Esse parâmetro aqui, a LOL, igual a all, eu estou dizendo que eu permito a utilização de todos os codecs. Então, o que tiver de codec, eu vou poder utilizar, certo? Vamos aqui colocar para o ramal 1001, eu quero que o ramal 1001 só utilize o codec MILAW, ok? O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar primeiro todos, né? Eu vou dar um disall, desabilitei todo mundo, e vou permitir somente o G711, certo? Só deixa eu comentar aqui, desabilito todos os codecs e aqui eu estou habilitando apenas o MILAW. Ok? Fechei, salvei. Vamos na nossa CLI e vem o zip reload, tá? Aqui no nosso softphone eu posso vir em Preference, Codec. Eu seleciono quais os codecs eu quero que estejam habilitados, certo? Eu quero que esteja habilitado só o MILAW. Ok, estou aqui, deixo ele no selecionado, aperto um OK. Quando eu tentar fazer uma chamada, você percebe que ele está fechando aqui a chamada com o MILAW, certo? Chamada acontecendo normalmente, tudo mais. Agora digamos que não quero que o ramal 1001 use o MILAW. Quero que ele use o GSM, certo? Só que venho aqui na minha CLI, dou um simples reload, só que bastante cuidado. Vocês lembram
aqui tá como Milwaukee. Se eu fizer isso e tentar ligar, ele já dá um erro. CIP 488 não aceitável aqui, tá? E se a gente vier na CL do asterisco, ele vai dizer, ó, não tenho codecs compatíveis, não estou aceitando esta oferta. Então, o meu softphone está tentando conversar via Milau, só que o meu asterisco diz, opa, eu só estou te permitindo o GSM, então você tem que falar GSM. Então eu só venho aqui, venho nas preferências, codecs, desabilito o Milau, habilito o GSM, salvo, ligo, faço minha ligação através do GSM. Posso também deixar habilitado vários codecs, por exemplo. Eu quero que seja habilitado o GSM e, quando eu quero i é uma vírgula, e LOL. Não tem problema nenhum, certo? Fecho, salvo, dá um zip reload, certo? Agora vamos voltar àquele nosso caso. Eu vou nas preferências, codecs, desabilito no meu GSM, habilito o MILAW. Vamos fazer a ligação. Opa, já fechei por ele. Então estou conseguindo usar os dois, certo? Tá, então aqui, Core Show Translations. Eu tenho esse cara. E tenho esse cara que são os dois extremos. Puxa, mas seria legal se eu tivesse um codec que ele usasse pouca banda e a qualidade do áudio fosse boa. Com isso daí surgiu o codec chamado G729, tá? Um codec bem conhecido, que esse cara ele tem uma frequência também de 8 kHz, igual o MILAW. O bitrate dele é de 8 kilobits por segundo, então o bitrate dele é muito baixo. E ele também, o G729, ele tem o G729A, existe o G729B e o G729AB, certo? O G709A, ele é uma extensão do G709. Ele tem uma complexidade baixa, ele foi desenvolvido pela France Telecom, pela Mitsubishi, pela Nippon, tá? E só que o anexo B é o que é um cara legal. Por quê? Porque no anexo B eles colocaram um recurso chamado Silence Compression. Então ele detecta quando não tem atividade de voz, e ele deixa de transmitir, ele descontinua a transmissão. Então isso daí vai te poupar uma banda. Então, tô em silêncio, só tô ouvindo. Eu não transmito, não vou transmitir o vazio, né? E eu já poupo uma banda. E também existe o AB que esse cara é a junção dos dois, né? A junção do A com AB. É o G729AB, certo? Beleza, só que o G729, por ele ser fantástico assim, então ele tem uma boa qualidade de áudio, mas ele gasta uma banda bem pequena. Em contrapartida, geralmente nos softphones eles pedem para você pagar. Não é todo softphone que vai te dar de graça o G729, no entanto que eu acho que aqui no Zyper ele nem existe, tá? Porque a gente está usando uma versão gratuita. A gente vê aqui no Premium, ó, ele já deixa usar o G729, então ele pede para você pagar. Uma outra coisa do G729 é que ele consome também um pouco mais de processamento da máquina. Então eu tenho que ter isso. Se eu tenho várias ligações simultâneas, eu vou ter que ter um servidor um pouco mais parrudo. Entendeu? Ele bota esse custo de ter uma
de ter uma ligação com a qualidade boa, com uma baixa custo de dados, ele joga todo para o processamento da máquina, certo? Se você ver, a gente não tem o G729 instalado no Asterisk por padrão. A gente tem que instalar ele, certo? Então, vamos instalar esse cara. A gente vem aqui na um CD para vir para a minha pasta de root, né? Tem esse site aqui que a gente consegue baixar o G729, que é o asterisk.hosting.lv. Nesse cara, quando você abrir, você vai ver asterisk 1.8, 11, 12, no nosso caso é o asterisk 13. Uma outra coisa é que o G729 ele é um pouquinho chato de ser instalado, porque ele vai depender do processador da sua máquina, entendeu? Então, muitas das vezes é uma tentativa e erro. Geralmente eu consigo instalar a partir desse daqui, que é o G729, asterisk 13, GCC 4, glib C2.2, x86-64 com Core 2 SSE 4, tá? Geralmente vários servidores esse cara aqui dá certo. Vamos ver se no nosso caso aqui da nossa máquina virtual também vai dar. Vamos lá então, né? Primeiramente a gente vai baixar esse cara, vamos dar um wget nele, certo? Estamos baixando o codec. Pra gente não deixar esse cara aqui tão grande, né? Vamos renomear ele, né? Vamos deixar ele só como codec de 729.so, certo? Agora a gente vai mover ele por onde estão os outros codecs. Beleza, mas eu não sei onde é que estão os outros codecs. Dá um locate. Deixa eu ver se tem um locate aqui instalado. Codec. Ó, não tem um locate. Vamos instalar ele então. Vamos instalar esse pacote. E um install mlocate. Esse é o nome do pacote, tá? Ele vai começar a instalar. Eu aceito. Instalou o mlocate. Só que se eu vier aqui, locate codec, ele vai dizer, ó, não foi possível realizar o start, diretório não encontrado. Ele não tem esse cara aqui. Para ele criar esse cara aqui, a gente dá um update db. Ele vai atualizar o banco de dados do locate. Dependendo do servidor, ele vai demorar um pouco, principalmente se tiver vários arquivos a ser indexados. Agora sim, locate codec. Então, vamos ver onde é que tá os outros caras, né? Aqui a gente vê que tá no pacote nos seus files do Asterisk. Nos libs a gente vê que tem o nosso root codec que a gente acabou de baixar. Vamos ver onde é que tá esses caras. Tá? É um pouquinho chato mesmo de encontrar. Vamos dar uma procurada melhor aqui. Se não me engano, vai estar no varlib 64, varlib asterisk módulos, não, /sr lib 64 asterisk módulos, tá? Então deixa eu ver aqui se os codecs também estão aqui, ó, tá aqui, ó, codec G722, codec G726 e codec GSM, certo? Então tá aqui, /sr lib64 asterisk módulos. O que a gente vai fazer? Voltamos lá na nossa pasta e vamos mover codec G729 para o SR lib64 asterisk modules. Ok, movi esse cara para a pasta, só que vamos abrir aqui nosso CLI do asterisk,
core show translations. Só que, como tudo, ele nunca, não é só mover, não é só editar o arquivo que ele já entra em funcionamento. Então eu vou ter que dar um módulo load codec G729. Pronto. Uma vez ele adicionou aqui, ó, registrei o tradutor G729 to lin e lin to G729. Core show translation. Vamos procurar aquele. Milau, G726, G729. Tá aqui, ele quebrou a linha, mas ele tá aqui, certo? Se a gente quisesse usar ele em algum ramal, também, vamos lá no nosso cip.conf. Bem simples também. Eu vou dar um permitir G729. E daí a gente já dá um cip reload. Só que, como eu falei, são poucos softphones gratuitos que suportam o G729. A maioria são softphones pagos, ou o G729 é legal para entroncamento entre centrais, principalmente entre centrais que estão em redes diferentes, estão conectadas via internet, o entroncamento é via internet, tá? Então, esse cara é mais aconselhável para esse tipo de caso. Ou se você não, quer comprar um softphone que já tenha o codec G729, compra o softphone e já coloca. A maioria dos telefones IPs, Intelbras e A-Link, Comp, ele já vem com o codec G729 neles, então você não tem que pagar nada mais por isso, certo? Bom, o nosso próximo passo, nossa próxima questão da aula é a gente começar a nossa URA, certo? Então, qual vai ser a ideia da nossa URA? A gente vai fazer uma URA, que vai ser o seguinte, atender a chamada. No próximo passo, a gente vai tocar um áudio. Vamos mostrar para o cara um menu, ó, digite 1 para comercial, 2 para financeiro, tudo mais. Cliente vai selecionar a opção e vamos encaminhar para um ramal, certo? O que acontece? Digamos que eu estou ligando aqui para a New-Wave. Vamos criar no nosso extensions.conf, uma extensão como se fosse o número daqui da New-Wave. Extend. Então vamos lá. Mesmo jeito que a gente tinha criado. Só que em vez de ser com 4 dígitos, em 2 dígitos, a gente vai criar 3120 8565, certo? Qual vai ser o primeiro passo desse cara? Eu poderia construir a URA todinha aqui em cima desse número, entendeu? Só que pra gente melhor organizar nosso código, a gente geralmente uma URA a gente cria um contexto só da URA. Então a gente vai mandar um goto para nossa URA na extensão S, que é a extensão principal. Quando eu não digito aqui nenhum número, ele subentende que é a S. Primeira prioridade. Próximo passo, extend 3120 8565,2 hang up, certo? Eu tinha dito que isso daqui ia ser nessa aula, só que eu vou deixar para a próxima. A gente ainda tá bem legal com o X ainda, né? A gente ainda não teve nenhuma pressão de usar o N e o Z, então vamos deixar um pouco para depois o N e o Z. E confesso que
É muito raro você precisar usar o NUZ. É muito raro mesmo. Tá, então vamos lá. Só que o que acontece? Eu não quero que esse meu arquivo já tenha o meu contexto new wave, certo? Só que eu não quero que ele fique um arquivo extenso. Eu poderia muito bem chegar aqui e escrever URA e sair fazendo toda a programação. Só que vamos organizar melhor. Vamos organizar melhor esse nosso código. Eu vou no asterisco a gente também tem o conceito de include. O que é o include? Eu vou pegar quebro esse arquivo aqui, esse extensions.conf, em vários outros arquivos. Então, por exemplo, eu quero uma URA, então eu já sei que o arquivo da URA vai estar no ura.conf. Eu quero uma macro, que a gente vai ver depois. A macro já está em outro arquivo, entendeu? Só que para o asterisco enxergar, o asterisco só enxerga o extensions.conf na hora que eu vou dar o reload. Então eu tenho que dizer, esse arquivo URA vai estar incluído dentro desse arquivo. Para fazer isso é bem simples, eu digito cerquilha, include, e onde está o arquivo, ura.conf. Ele sempre pega o /tc asterisco, certo? Então o que eu estou dizendo aqui, inclua o arquivo ura.conf. Salvo. Se eu vier aqui, eu der um dial plane reload, ele vai dizer, opa, o arquivo ura.conf está listado como include, mas ele não existe. Então ele já deu um erro ali na hora de eu dar um reload no meu plano de descarte. Então vamos criar o touch ura.conf. Se eu vier aqui, esse arquivo está zerado. Mesmo assim ele já deixou passar, Já incluí, só que ele incluiu o que? Ele não incluiu nada. Então vamos mexer aqui no nosso ura.conf. Vamos criar lá, como a gente tinha dito, o nosso contexto ura, certo? Eu criei dois áudios que é o New Wave ura e o New Wave fora horário. Fora horário eu acredito que a gente não vai entrar nele hoje. Vamos nos ater mais no New Wave ura. Deixa eu copiar o link e a gente vai salvar ele dentro do nosso arquivo de áudios, lá dentro daquele nosso diretório que a gente traduziu no início da aula. var lib asterisk sounds em. Poderia colocar só no sounds? Poderia. Vamos colocar ele só no sounds. Eu gosto de quando é arquivo custom, eu deixar só no sounds. wget, pegar esse arquivo, certo? New Wave underline ura GSM está aqui. E vamos voltar lá para o nosso arquivo ura.conf. Então, o que vai acontecer? Eu quero que a extensão, eu não tinha dito que ele vinha para a extensão S, né? Então eu quero que a extensão S1 seja um answer. Eu vou atender a minha ligação. Próximo passo, eu quero que o S,2 seja um playback e o nome do arquivo lá, newwave underline ura. E quero que o terceiro passo, S,3, seja um hang up. Certo? Salvei. Vou dar o reload. Dar play reload. Vamos fazer o teste. Vou ligar aqui para 3120 8565. Opa, já tá dando aqui, Se ligou para a Wave Telecom, setor comercial 1, suporte 2, financeiro 3 ou aguarde atendimento. Deu o áudio e desligou, do jeito que a gente tinha mandado fazer. Vamos voltar lá para o nosso ura.conf, certo? Aqui com o playback, vamos ligar novamente. Eu quero falar com o comercial. Quero falar com o comercial é a opção 1. Então vamos lá, vamos ligar. 3120 8565. Quero falar com a opção 1. Só que quando eu digito, não acontece nada. Por quê?
Porque eu só estou mandando ele tocar o áudio, eu não estou mandando ele esperar nada, certo? Como é que eu faço para esperar alguma coisa? Eu troco de playback para background. Então, quando eu quero que o usuário interaja com o meu playback, eu quero dizer, ó, fique escutando o que o cara vai digitar. Só que aqui seria muito ruim porque ele acabou de dizer as opções e já iria desligar a ligação. Mas não, eu quero que ele tenha um silêncio. Então eu posso botar silence. Eu quero um silêncio de quantos segundos? Eu quero um silêncio de 3 segundos, certo? E silence barra 3. Esse 3 poderia ser 5 segundos, 3 segundos, 2 segundos. Vamos deixar no 3, certo? Salvamos. Dá o play reload, como sempre. E vamos fazer nossa ligação aqui novamente. 3120, 565. Mesma coisa, estou ouvindo a mesma coisa. Setor comercial 1, suporte 2, financeiro 3 ou aguarde atendimento. Ele vai esperar 3 segundos. Esperou 3 segundos, não digitou nada, aí sim que ele desliga a ligação. Agora vamos ligar novamente e escolher uma das opções. Eu quero falar com o comercial 1. Opa, então, digitei 1. Ó, digitei 1. Só que o que ele disse aqui? Quando eu digitei 1, ele diz, ó, extensão inválida 1. Não existe uma regra I ou uma regra E no contexto URA. Essa regra I ou regra E a gente vai deixar para depois. Vamos nos ater ele dizendo aqui que a extensão 1 é inválida. Por quê? Porque eu realmente não tenho uma extensão 1. Ele não sabe para onde é que manda. Então vamos criar essa extensão 1. Extend 1, vírgula, prioridade 1. O que eu quero que você faça? Eu quero que você diga, eu quero setar um caller ID name, tá? Eu quero dizer, quando alguém ligar na opção 1, eu quero dizer, ó, comercial, tá? Quero que você bote na tela do softphone comercial ou do telefone IP. E o que eu quero mais? Eu quero que depois que você diga que vai colocar, setar esse nome na tela, eu quero que você dê um dial para o CIP barra 1001 com 30 segundos TTR. E o próximo passo é desligar a ligação, certo? Para eu não ter que subir aquela máquina virtual com o Ubuntu rodando o outro ramal, eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que esse meu ramal aqui receba mais do que uma ligação simultânea, porque ele vai estar fazendo a ligação e vai estar recebendo, entendeu? Ele vai funcionar dos dois modos. Então eu vou deixar um call limit igual a 2. CIP reload. Vamos lá, vamos ligar. 3120 8565. Agora eu digito a opção 1. Opa, já deu algum problema aqui. Será que a gente tinha dado o play reload? Naquela hora, não lembro. Vamos dar o play reload aqui. 3120 8565. Opa, então ó, já chegou aqui a ligação quando eu selecionei a opção, ó, comercial, tá chamando no ramal 1001. Só que coincidentemente é o ramal 1001 que também está fazendo a ligação. Rejeitei essa chamada, certo? Então ele botou aqui, busy here, certo? Vamos fazer aqui ura.conf. Vamos fazer para as demais opções. A2. A2 é o suporte.
opção 3, que é financeiro. Ou então, por exemplo, agora que entra extend i. Quando a pessoa digitar alguma coisa que não seja nem 1, nem 2, nem 3, vai cair aqui na opção i. A opção i, eu quero que ele dê um playback. Não sei se existe esse áudio, que é o opcão inválida. Não sei se nos nossos arquivos os nossos arquivos lá dos áudios traduzidos veio essa opção, mas se não tiver, depois eu coloco aqui no nosso diretório essa opção. E depois eu quero que você vá em um go to S,2. Quero que você volte para cá. Quero que você volte para o background. Por que eu não volto por essa? Porque eu já atendi a ligação. Certo? Sempre, sempre, sempre muito importante fazer o hang up. Por mais que você esteja mandando ele voltar, sempre é bom finalizar com hang up. Vamos lá, dá o play reload e vamos ligar. Eu vou digitar aqui a opção 8. Opa, ele já deu opção inválida e voltou para cá. Então, o que aconteceu aqui? Liguei para o 31208565 no contexto New Wave. Ele disse: opa, quando você chegar aqui, vá para URA S1. Então ele veio para URA S1. O que a URA S1 faz? Ela atende. Depois que ela atende, quero que toque o New Wave underline URA com um silêncio de 3 segundos no final. Espere a pessoa digitar alguma coisa. A pessoa digitou a opção 8, só que ele diz aqui, a opção 8 é inválida no contexto URA. Então ele já foi para o I, ele já foi lá para o nosso label I. O I, a opção 1 é deu playback no arquivo, a opção inválida. Depois que ele dá esse playback, a outra opção é ele ir para o S2. Então ele foi go to URA S2. Ele voltou para lá de novo. Bem-vindo a New. Você ligou para a New Wave Telecom, digite 1 para comercial, 2 para financeiro, 3 para suporte. Ou aguarde atendimento. Certo? E aqui eu desliguei a ligação. Certo? Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai parando por aqui hoje. A gente viu como traduzir o asterisk, a gente viu como vimos um pouco de codex, começamos nossa URA. Próximo passo, a gente vai adicionar alguns elementos de checagem. Então, por exemplo, eu quero atender só de segunda a sexta, das 8 às 18, e quero atender aos sábados, das 8 ao meio-dia, por exemplo. A gente vai brincar com essa questão aí de fazer algumas checagens de tempo. Também vamos fazer algo relacionado a mandar uma mensagem. Vamos tentar mandar uma mensagem, deixar essa URA um pouco mais inteligente, certo? Um outro conceito bem importante que a gente aprendeu hoje foi a questão do include, que isso aqui ajuda bastante a deixar o nosso código um pouco mais organizado, certo? Eu poderia aqui nem ter esse contexto New Wave, eu poderia deixar o New Wave dentro de um outro arquivo chamado newwave.conf. E aqui eu só tenho os includes. Include URA, include New Wave, include XYZ, e deixar meu arquivo extensions.conf bem enxuto e separar ele em vários outros arquivos, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida,
me mandem e-mail, novamente meu e-mail é jmanuel.almeida@newwavetelecom.com.br. E qualquer coisa, tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Valeu, pessoal!